Ao chegar em casa, escutei minha nora dizer as palavras que mudariam minha vida para sempre. Sim, já cortei o freio. Nos vemos no funeral dela amanhã. Estava parada no corredor da minha própria casa, paralisada, com a mão ainda na porta que acabara de abrir silenciosamente. Tinha voltado mais cedo da minha consulta médica porque o doutor cancelou em cima da hora. Fernanda não me ouviu entrar. Estava na sala de costas para mim, falando ao telefone com aquela voz fria e calculista que nunca usava na frente do meu filho Marcos. Relaxa, amor. Vai parecer um acidente perfeito. Uma mulher de 65 anos com freios velhos. Ninguém vai suspeitar de nada. Senti que minhas pernas viravam gelatina. O coração batia tão forte que pensei que ela fosse ouvir. Mas não gritei, não corri, não fiz nenhum dos movimentos desesperados que meu corpo me pedia para fazer. Com a mão trêmula, tirei o celular do bolso e ativei a gravação. Então recuei em silêncio. Saí pela mesma porta por onde tinha entrado e caminhei até meu carro com passos medidos, mecânicos, como se estivesse em transe. Minha mente funcionava em velocidade sobrenatural. Fernanda acabara de confessar que sabotou meu carro, que planejava me matar e que esperava que parecesse um acidente. As peças começaram a se encaixar com clareza aterrorizante. O comentário casual dessa manhã: sogra, você vai usar seu carro hoje ou o do Marcos? A insistência de ontem para que eu verificasse aqueles freios que estão fazendo barulho estranho. A sugestão da semana passada de que eu deveria fazer uma última viagem longa antes das festas de fim de ano. Tudo tinha sido preparação. Tudo tinha sido parte do plano. Subi no meu carro, o carro que supostamente deveria me matar amanhã, e estacionei 2 quadras adiante. Peguei meu celular e liguei para meu mecânico de confiança, Mário, que me conhecia há 20 anos. Mário, preciso que você venha agora mesmo. Emergência. Não pergunta. Só vem. Chegou em 15 minutos com sua caminhonete de serviço. Quando expliquei brevemente a situação, seu rosto empalideceu. Carmen, se isso for verdade, você precisa ligar para a polícia imediatamente. Neguei com a cabeça. Primeiro preciso de evidência que eles não possam negar. Verifica os freios, me diz exatamente o que encontrar e grava tudo em vídeo. Mas antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está vendo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Agora vamos continuar. Mário se meteu embaixo do carro com sua câmera de inspeção. 3 minutos depois, saiu com expressão sombria. Carmen, alguém cortou a linha de freio deliberadamente. Está feito de um jeito que funciona normalmente por um tempo, mas assim que você pisar no freio com força, como numa descida ou emergência, vai falhar completamente. Isso é tentativa de homicídio. Me mostrou o vídeo. A linha de freio claramente cortada pela metade com algo afiado, feito para parecer desgaste natural para um olho não treinado, mas obviamente intencional para um mecânico profissional. Guarda esse vídeo. Disse com uma voz que não reconheci como minha, fria, calculista, como a voz da Fernanda minutos atrás. Agora preciso de um guincho. Preciso que você leve esse carro para um endereço específico. Mário me olhou confuso. Não deveríamos levar para a polícia? Sorri sem humor. Vamos levar para a polícia, mas primeiro vamos fazer uma entrega especial. Dei o endereço. A casa de Sônia Almeida, a mãe da Fernanda, uma mulher elegante, orgulhosa, que sempre tinha se gabado da filha bem-sucedida e brilhante. Uma mulher que me olhava com desdém cada vez que nos encontrávamos em eventos familiares, como se eu fosse inferior por ter trabalhado toda a minha vida como enfermeira, enquanto a filha dela era executiva de marketing. Uma mulher que precisava ver exatamente que tipo de monstro tinha criado. O guincho chegou em meia hora. Enquanto enganchavam meu carro, escrevi um bilhete à mão. Prezada Sônia, este é um presente da sua filha Fernanda. Os freios foram cortados deliberadamente para me assassinar. Achei que você deveria saber que tipo de pessoa é sua filha perfeita antes que a polícia a leve. Atenciosamente, Carmen Moraes. PS. Cópias da evidência estão guardadas em lugares seguros e serão entregues às autoridades hoje. Dei instruções específicas ao motorista do guincho. Deixa o carro na entrada, toca a campainha, entrega esse bilhete e grava a reação de quem abrir a porta. O homem, um sujeito de uns 50 anos com o rosto curtido, me olhou com uma mistura de curiosidade e respeito. Senhora,
Não sei o que está acontecendo aqui, mas quem fez isso com a senhora escolheu a pessoa errada para atacar. Ele tinha razão. Fernanda tinha subestimado completamente a velha sogra boba que achava que podia assassinar sem consequências. Enquanto o guincho se afastava com meu carro, peguei meu celular de novo. Dessa vez liguei para a delegacia. Preciso reportar uma tentativa de assassinato, disse com voz firme. Tenho evidência gravada, testemunho de um mecânico certificado e a confissão da criminosa em áudio. Porque durante aquela conversa telefônica que Fernanda teve pensando que estava sozinha, eu tive a presença de espírito de gravar tudo pelo meu celular antes de sair de casa. 2 horas. Dei a Fernanda 2 horas de liberdade antes que seu mundo explodisse. 2 horas para que aproveitasse sua última tarde como mulher livre. 2 horas para que sua mãe recebesse o carro sabotado e entendesse a verdade, e então a justiça cairia sobre ela como um martelo. Para entender como cheguei a esse ponto, parada numa esquina, esperando que a polícia prendesse a mulher que tentou me matar, preciso voltar 5 anos atrás. Ao dia em que Marcos, meu único filho, chegou em casa com aquele sorriso nervoso que sempre teve quando estava prestes a me dar notícias importantes. Mãe, conheci alguém especial. Se chama Fernanda e acho que ela é a pessoa certa. Marcos tinha 32 anos então. Tinha tido namoradas antes, relacionamentos que eu tinha visto florescer e murchar com a naturalidade das estações, mas dessa vez era diferente. Eu via nos olhos dele aquela mistura de emoção e vulnerabilidade que os homens têm quando se apaixonam de verdade pela primeira vez. Meu filho era arquiteto, bem-sucedido, com seu próprio escritório, bonito, inteligente, bondoso. Tinha sido criado só por mim depois que o pai dele morreu num acidente de construção, quando Marcos tinha apenas 8 anos. Durante 24 anos, fomos só nós dois contra o mundo. Eu trabalhava turnos duplos no hospital como enfermeira para mantê-lo em boas escolas. Ele estudava com dedicação para me deixar orgulhosa. Tínhamos uma relação linda, construída sobre respeito mútuo e amor genuíno. Jantávamos juntos pelo menos 3 vezes por semana, mesmo depois que ele se mudou para o próprio apartamento. Conversávamos sobre tudo, ou era o que eu achava. Fernanda apareceu na vida dele de repente. Segundo Marcos, se conheceram numa conferência de design empresarial. Ela trabalhava em marketing para uma firma grande. 30 anos, ambiciosa, bonita, daquele jeito polido e artificial que vende horas em salões de beleza caros. Quando a conheci pela primeira vez num jantar, meu instinto visceral foi de rejeição. Tinha algo nos olhos dela, algo calculista por trás do sorriso perfeito e dos modos impecáveis. Dona Carmen, o Marcos me contou tanto sobre a senhora, disse com voz doce como mel envenenado. Deve ser tão orgulhosa de ter criado um homem tão maravilhoso, a senhora sozinha. As palavras eram corretas, mas o tom tinha um corte. Como se estar orgulhosa do meu filho fosse algo patético. Como se tê-lo criado sozinha fosse uma vergonha em vez de uma conquista. Tentei dar o benefício da dúvida. Talvez eu estivesse sendo a típica mãe superprotetora que não acredita que ninguém seja bom o suficiente para seu filho. Talvez meus instintos estivessem nublados pelo medo de perdê-lo. Então sorri e disse as coisas apropriadas e observei enquanto meu filho a olhava com adoração completa. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão. Fernanda se moveu rápido, rápido demais. De repente, Marcos estava cancelando nossos jantares. Fernanda planejou algo especial. Mãe, podemos remarcar? Os telefonemas diários foram se espaçando. Estou ocupado, mãe. Te ligo depois. Os domingos que costumávamos passar juntos desapareceram. Fernanda e eu temos planos. E então, 4 meses depois de conhecê-la, Marcos chegou com uma aliança de noivado. Mãe, pedi a Fernanda em casamento. Ela disse sim. Vamos nos casar em 2 meses. 2 meses. Mal a conhecia e já estavam planejando um casamento. Tentei raciocinar com ele. Filho, você não acha que é muito cedo? Vocês só têm 4 meses juntos. O rosto dele endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Sabia que você ia dizer isso. A Fernanda me avisou que você não ia gostar, que você ia tentar nos separar porque não aguenta que eu seja feliz com outra pessoa. Essas palavras me atingiram como um soco. Fernanda já estava na cabeça dele plantando sementes de desconfiança. Isso não é verdade, protestei.
Só me preocupo com você. Só quero que você esteja seguro. Mas ele já estava na porta. Vou me casar com ela, mãe. Com sua bênção ou sem ela. Você decide se quer fazer parte da minha felicidade ou não. Fiquei sozinha na minha sala com o coração partido, sabendo que tinha perdido uma batalha que nem sabia que estava travando. É claro que fui ao casamento, é claro que sorri e abracei meu filho e desejei felicidade porque é isso que as mães fazem. Engolimos nossas preocupações e apoiamos nossos filhos, mesmo quando acreditamos que estão cometendo o pior erro de suas vidas. O casamento foi pequeno, mas elegante, pago quase completamente por Marcos, porque, segundo Fernanda, os pais dela estavam passando por dificuldades financeiras. Conheci Sônia Almeida, a mãe da Fernanda no casamento, uma mulher de 60 anos, perfeitamente vestida, com joias que não sugeriam nenhuma dificuldade financeira. Nos olhamos com aquela cordialidade fria que tem as mulheres que sabem que nunca serão amigas. O filho da senhora é muito sortudo, me disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Minha Fernanda poderia ter escolhido qualquer um, mas escolheu o Marcos. Espero que ele esteja à altura. A implicação era clara. Meu filho era o sortudo dessa união. Não o contrário. Fernanda era a joia e Marcos, o cara comum que tinha tido sorte de conquistá-la. Não disse nada, só sorri e me afastei. Mas naquele momento, vendo Sônia Almeida com sua arrogância mal disfarçada, entendi de onde Fernanda vinha. De uma família que valorizava as aparências sobre a substância. De uma mulher que tinha criado sua filha para ver as pessoas como recursos a explorar. Os primeiros 6 meses do casamento foram uma masterclass em manipulação sutil. Fernanda não me atacou diretamente, isso teria sido óbvio demais. Em vez disso, usou táticas tão refinadas que levei meses para perceber o que ela estava fazendo. E quando entendi completamente, ela já tinha conseguido isolar Marcos quase por completo. Começou com coisas pequenas, comentários aparentemente inocentes feitos na presença de Marcos. Ai, sogra, que linda sua blusa! É vintage. Vintage era o código dela para velha e fora de moda. Carmen, trouxe sobremesa de novo. Que fofo! Embora o Marcos e eu estejamos tentando comer mais saudável, mas tudo bem, acho que uma vez não faz mal. Tradução: seus esforços são inapropriados e não são bem-vindos. Quando eu convidava Marcos para jantar, Fernanda sempre encontrava uma razão para que ele não pudesse vir sozinho. Ai, sogra, se não se importa, vou com o Marcos, é que não gosto de ficar sozinha em casa. E então chegava e dominava toda a conversa, transformando o que deveria ser tempo de mãe e filho num espetáculo onde ela era a estrela e eu a plateia obrigada. Pior ainda, ela começou a me ajudar com coisas que eu nunca pedi ajuda. Carmen, vi que seu jardim está um pouco descuidado. Contratei um jardineiro para vir semana que vem. Não se preocupe, o Marcos e eu pagamos. Meu jardim não estava descuidado, eu mesma cuidava dele com orgulho. Mas agora tinha um estranho cortando minha grama, imposto por ela, transformando meu hobby em evidência da minha incapacidade. Sogra, ainda dirige? Na sua idade, talvez devesse considerar parar de dirigir. As estatísticas de acidentes com idosos são alarmantes. Eu tinha 60 anos na época, não 80. Dirigia perfeitamente, mas ela plantava a semente na mente de Marcos. Mamãe está envelhecendo. Mamãe precisa de supervisão. Mamãe já não consegue se cuidar sozinha. Os comentários sobre meu trabalho eram constantes. Deve ser exaustivo ser enfermeira na sua idade, Carmen. Já pensou em se aposentar, curtir seus anos dourados, viajar, descansar? Claro, entendo que talvez não possa se dar a esse luxo, mas o Marcos e eu poderíamos ajudá-la com uma pequena mesada se decidir parar de trabalhar. Nunca pedi o dinheiro deles. Nunca precisei. Tinha uma boa aposentadoria planejada, mas ela transformava minha independência financeira em algo patético. E então vieram as humilhações públicas. Em reuniões familiares, Fernanda contava anedotas engraçadas que me faziam parecer idiota. Contei quando a Carmen tentou usar o celular e não conseguia entender como funcionava a câmera. Tivemos que ensinar 3 vezes. É tão adorável quando os idosos tentam usar tecnologia. Todos riam. Marcos ria. E eu ficava sentada, envergonhada, sentindo como minha dignidade era corroída pedaço por pedaço. Fernanda orquestrou minha exclusão com precisão cirúrgica.
organizava eventos familiares e esquecia de me convidar até o último minuto. Ai, Carmen, desculpa. Achei que o Marcos tinha te avisado. Bom, se ainda quiser vir, embora já tenhamos confirmado o número de pessoas com o restaurante, mas acho que podemos ligar e perguntar se tem espaço para mais uma. Ficava parecendo a mãe intrometida que se convidava sozinha quando na verdade estava sendo deliberadamente excluída. As visitas à minha casa mudaram de natureza. Quando vinham, cada vez mais raramente, Fernanda inspecionava tudo com olho crítico. Carmen, esse sofá realmente precisa ser trocado. Está muito gasto. Ainda usa essa louça? Que nostálgica você é. Deveria renovar essa cozinha. É tão anos 90. Transformava minha casa, o lugar onde eu tinha criado meu filho, em algo vergonhoso que precisava ser modernizado sob a supervisão dela. Mas o mais doloroso era ver como Marcos mudava. Meu filho, que tinha sido empático e atencioso, começou a me tratar com impaciência. Mãe, você não pode continuar me ligando todo dia. Tenho uma esposa agora. Tenho responsabilidades. Eu não ligava todo dia. Ligava 2 ou 3 vezes por semana, como tínhamos feito durante anos. Mas Fernanda o tinha convencido de que eu era dependente e sufocante. Mãe, a Fernanda diz que você precisa aprender a ser mais independente. Mãe, não podemos continuar jantando com você toda semana. Precisamos do nosso espaço como casal. Mãe, por que você tem que ser tão sensível? A Fernanda só estava brincando quando disse aquilo sobre sua idade. Cada conversa virou um campo minado. Se eu expressava qualquer preocupação, era dramática. Se comentava sobre algo que Fernanda tinha dito, era paranoica. Se pedia para passar tempo com meu filho, era controladora. Fernanda tinha construído uma narrativa onde eu era a vilã e ela a vítima de uma sogra impossível. E então começaram as sugestões sobre minha saúde. Carmen, você parece cansada ultimamente. Tem certeza de que está bem? Deveria fazer check-ups mais frequentes. Na sua idade nunca se sabe. Eu estava perfeitamente saudável. Mas Fernanda plantava dúvidas na mente de Marcos, na mente de outros familiares. Estou preocupada com sua mãe, dizia a Marcos onde eu podia ouvir. Ela parece estar esquecendo coisas. Notou como ela confundiu as datas semana passada? Não tinha confundido nenhuma data, mas bastava que ela dissesse para que Marcos começasse a me observar com preocupação. Será que mamãe está envelhecendo mais rápido que o normal? Será que está perdendo faculdades? Será que precisa de intervenção? O veneno que Fernanda destilava era lento, mas eficaz. Gota a gota destruía minha relação com meu filho, e eu não sabia como detê-la sem parecer exatamente o que ela dizia que eu era. Uma mãe controladora que não conseguia soltar o filho. Agora, parada naquela esquina esperando a polícia chegar, eu entendia que tudo, cada comentário cruel, cada exclusão calculada, cada esforço para me isolar e me fazer parecer incompetente, tinha sido preparação. Fernanda não me odiava porque eu era uma sogra difícil. Me odiava porque eu era um obstáculo entre ela e o dinheiro. Meu dinheiro. O que Fernanda não sabia era que eu tinha começado minha própria investigação há 3 meses. Não por suspeitar que ela planejava me matar. Jamais teria imaginado algo tão extremo. Mas porque notei sinais financeiros estranhos. Marcos, que sempre tinha sido prudente com dinheiro, de repente estava pedindo empréstimos. Mãe, você poderia me emprestar 20 mil reais? É temporário. Te devolvo o mês que vem. Nunca me devolveu. E depois tinha a casa. Marcos e Fernanda tinham comprado uma casa linda há 2 anos, muito mais cara do que meu filho podia bancar, segundo meus cálculos. A Fernanda conseguiu uma promoção. Me explicou quando perguntei como podiam pagar a hipoteca. Mas algo não fechava. Então fiz o que qualquer mãe preocupada faria. Contratei discretamente um contador para examinar a situação financeira do meu filho. O que ele descobriu foi devastador. Fernanda não só não tinha recebido promoção, como tinha sido demitida do emprego há 8 meses por irregularidades em despesas corporativas. Basicamente, tinha usado o cartão da empresa para compras pessoais. Nunca contou a Marcos. Continuava indo ao trabalho todo dia, quando na verdade estava em cafés ou shopping centers mantendo a fachada. Sem a renda da Fernanda, Marcos estava arcando com toda a hipoteca, mais os cartões de crédito que ela continuava usando sem controle. Roupas de grife, tratamentos de beleza, restaurantes caros, tudo carregado em cartões no nome de Marcos.
A dívida acumulada era de mais de 200 mil reais. Meu filho estava à beira da ruína financeira e nem sabia por que Fernanda administrava as finanças da casa. Mas isso não explicava por que ela quereria me matar. Até que o contador descobriu algo mais. Há um ano, Fernanda tinha sugerido casualmente a Marcos que perguntasse à mãe sobre suas apólices de seguro. É importante saber essas coisas, amor. Para planejamento familiar. Marcos inocentemente me perguntou durante um jantar se eu tinha seguro de vida. Sim, tenho um do hospital, disse sem pensar muito. Faz parte dos benefícios trabalhistas. R$ 1 milhão se eu morrer em serviço ou dentro de 5 anos depois de me aposentar. Você é o beneficiário, obviamente. Vi como os olhos de Fernanda brilharam por uma fração de segundo. Na hora não dei importância. Agora entendia que foi o momento em que ela tomou sua decisão. R$ 1 milhão. Suficiente para pagar todas as dívidas, manter o estilo de vida dela e ainda sobrar dinheiro suficiente para valer a pena planejar um assassinato. O contador também descobriu algo mais perturbador. Fernanda tinha estado pesquisando sobre minha apólice. Tinha ligado para o Departamento de Recursos Humanos do hospital, se passando por mim, perguntando sobre os termos exatos de pagamento. Tinha pesquisado leis de herança. Tinha buscado na internet quanto tempo demora o pagamento de seguro de vida após morte acidental. Tudo documentado no computador compartilhado com Marcos, que o contador pôde acessar porque meu filho tinha dado as senhas quando pedi que investigasse as finanças. Fernanda era meticulosa. Tinha planejado isso durante meses. E o mais arrepiante era que não mostrava nenhum remorso nessas buscas. Não havia rastros de dúvida ou conflito moral. Só buscas frias e calculadas. Como fazer um acidente de carro parecer falha mecânica? Quanto tempo a polícia investiga acidentes automobilísticos? Uma seguradora pode negar pagamento por acidente? Confrontei Marcos com as dívidas há 2 meses. Filho, preciso conversar com você sobre sua situação financeira. Ele ficou imediatamente na defensiva. O quê? Agora você está me investigando, mãe? Isso é demais. É minha vida privada. Fernanda, é claro, estava lá botando lenha na fogueira. Carmen, com todo respeito, as finanças do Marcos não são problema seu. Ele é um adulto. Vocês têm 200 mil reais em dívidas, disse diretamente. E você foi demitida há 8 meses. O rosto de Marcos ficou branco. O quê? Fernanda? Isso é verdade? Fernanda nem piscou. Sua mãe está inventando coisas de novo. Ela é obcecada em controlar você. Provavelmente contratou alguém para nos espionar. Está vendo o quão tóxica ela é? Marcos me olhou com uma mistura de confusão e raiva. Mãe, você precisa parar de se intrometer. Isso é exatamente o que a Fernanda diz. Você não consegue nos deixar viver nossas vidas. E foram embora, me deixando com a evidência que ele se recusava a ver. Foi então que decidi mudar meu seguro de vida. Liguei para o RH e atualizei a apólice. O beneficiário não seria mais Marcos diretamente. Seria um fundo administrado pelo meu banco que entregaria o dinheiro a Marcos em parcelas mensais durante 10 anos, supervisionado por um contador independente. Fernanda não teria acesso imediato a R$ 1 milhão. Levaria uma década para receber tudo, e só se permanecesse casada com Marcos. Fiz essa mudança há 6 semanas, e embora Fernanda não tivesse como saber oficialmente, suspeito que intuiu que algo tinha mudado. Os ataques dela contra mim se intensificaram. Os comentários sobre meus freios barulhentos e meu carro velho começaram exatamente depois que fiz a mudança, como se o relógio estivesse correndo. E ela tinha razão, o relógio estava correndo. Mas não do jeito que ela pensava. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do motorista do guincho. Missão cumprida. A mãe abriu a porta. Ficou branca quando leu o bilhete. Tenho tudo em vídeo. Ela está gritando no telefone agora, provavelmente ligando para a filha. Sorri sem humor. Perfeito. Queria que Sônia Almeida soubesse exatamente que tipo de monstro tinha criado antes que as autoridades a levassem. Mas meu trabalho não tinha terminado. Durante as últimas 2 horas, eu tinha estado executando um plano com a precisão de um cirurgião. Primeiro, enviei as gravações de áudio da confissão da Fernanda para minha própria nuvem, para meu advogado e para 3 amigas de confiança. Se algo me acontecesse acidentalmente antes que a polícia agisse, havia múltiplas cópias da evidência que viriam à tona.
Segundo, Mário, meu mecânico, não só tinha gravado o vídeo dos freios sabotados, como tinha tirado amostras fotográficas de múltiplos ângulos, documentando o corte deliberado com marcas de medição e carimbos de data e hora. Isso é evidência forense de qualidade judicial, me disse enquanto me enviava tudo por e-mail. Nenhum advogado de defesa vai conseguir argumentar que foi desgaste natural. Terceiro, e isso era crucial, pedi ao Mário que verificasse algo mais. Quando exatamente os freios tinham sido cortados? Pelo aspecto do corte e pela oxidação mínima no metal exposto, ele estimou que o dano tinha sido feito há pouco tempo, provavelmente 1 ou 2 dias. Isso coincidia perfeitamente com ontem, quando Fernanda tinha insistido para que eu emprestasse meu carro para pegar um pacote grande que não cabia no dela. Tinha ficado com meu carro por 3 horas, mais que tempo suficiente. Quarto, verifiquei as câmeras de segurança do meu bairro. Eu morava numa zona residencial onde várias casas tinham câmeras. Meu vizinho do lado, seu Júlio, um aposentado simpático, tinha uma câmera que apontava diretamente para minha entrada. Expliquei a situação. Quando verificamos a gravação de ontem, lá estava. Fernanda chegando com meu carro, estacionando e então, isso foi o mais incriminatório, se metendo embaixo do carro com uma bolsa de ferramentas durante 20 minutos. Tudo gravado em vídeo de alta definição com data e hora. Meu Deus, Carmen, disse seu Júlio com horror. Essa mulher realmente tentou te matar. Me copiou o vídeo num pendrive. Mais evidência irrefutável. Quinto, fiz algo que me surpreendeu a mim mesma. Liguei para Sônia Almeida diretamente. Atendeu no terceiro toque, a voz tremendo. Carmen, acabei de receber seu carro. Isso não pode ser real. A Fernanda não faria algo assim. Deve ser um engano. Sua negação era previsível. Sônia, disse com voz calma e fria. Tenho a confissão gravada da sua filha planejando meu assassinato. Tenho o vídeo dela sabotando meu carro. Tenho evidência forense do dano deliberado. E em menos de 1 hora a polícia vai prendê-la. Te liguei como cortesia profissional, de mãe, para que você saiba que sua filha é uma assassina. Pode usar essa hora para arrumar um advogado ou pode continuar negando. Escolha sua. Houve um longo silêncio, depois a voz de Sônia, quebrada. Por quê? Por que ela faria algo assim? Dinheiro. Respondi simplesmente. Meu seguro de vida. R$1 milhão. Ela está com dívidas enormes. Foi demitida do trabalho e viu minha morte como a solução para os problemas financeiros dela. Ouvi um soluço do outro lado. A arrogante Sônia Almeida chorava. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários o que você está achando dessa história até agora. E o que você faria no lugar deles? Não sai do vídeo porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Sexto e finalmente, coordenei com a polícia. O delegado Ribeiro, um homem sério de uns 50 anos, tinha estado analisando toda a minha evidência durante a última hora. Senhora Moraes, esse é um dos casos mais bem documentados de tentativa de homicídio que eu já vi. Sua nora não tem escapatória. Vamos prendê-la em 30 minutos. Onde ela está agora? Na minha casa, respondi, esperando que eu volte da consulta médica para usar meu carro sabotado e morrer num acidente. O delegado assobiou baixo. A senhora está disposta a confrontá-la com a gente presente? Seria útil ver a reação dela quando descobrir que a senhora sabe de tudo. Pensei sobre isso. Parte de mim queria ver. Queria ver a cara da Fernanda quando percebesse que a velha boba tinha sido mais esperta que ela. Sim, disse finalmente. Quero estar lá quando a prenderem. Meia hora depois, 3 viaturas estacionaram discretamente a 2 quadras da minha casa. Eu cheguei de táxi. Tinha deixado meu carro sabotado na casa da Sônia como evidência e advertência. E entrei pela porta principal como se nada tivesse acontecido. Fernanda estava na sala vendo televisão com uma taça de vinho na mão. Parecia relaxada, confiante, provavelmente visualizando seu futuro com R$1 milhão. Oi, sogra, disse com aquele sorriso falso. Como foi no médico? Me sentei na poltrona em frente a ela. O médico cancelou, então voltei mais cedo. Que sorte, né? Vi um lampejo de algo nos olhos dela. Preocupação, suspeita. Ah, que pena, disse cuidadosamente. Bom, pelo menos você tem a tarde livre. Fernanda, disse com voz tranquila, preciso te perguntar uma coisa.
Quando exatamente você cortou os freios do meu carro? O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto dela perdeu toda a cor. A taça de vinho caiu da mão dela, derramando na carpete. Eu... eu não sei do que você está falando. Toquei a campainha. O sinal. Os 3 detetives entraram pela porta que eu tinha deixado destrancada. Fernanda Almeida, disse o delegado Ribeiro. Você está presa por tentativa de homicídio premeditado. E então vi algo que nunca vou esquecer. O momento exato em que Fernanda percebeu que tinha perdido. A transformação no rosto de Fernanda foi instantânea e aterrorizante. Da mulher sofisticada e controlada que eu tinha conhecido durante 5 anos, emergiu algo primitivo e desesperado. Isso é ridículo! Gritou, levantando-se de um pulo. Vocês não têm provas de nada. Essa velha louca está inventando coisas porque me odeia. O delegado Ribeiro não se abalou. Senhora Almeida, temos uma gravação de áudio onde a senhora confessa ter cortado os freios, vídeo de vigilância mostrando a senhora trabalhando embaixo do veículo, evidência forense da sabotagem deliberada e testemunho de um mecânico certificado. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra a senhora. Fernanda me olhou com ódio puro. Não havia mais pretensões. A máscara tinha caído completamente. Sua vaca, silvou. Você arruinou tudo. Tudo. Esse dinheiro deveria ser meu. Eu merecia depois de aguentar 5 anos fingindo te amar. As próprias palavras dela a condenavam ainda mais. O delegado Ribeiro levantou uma sobrancelha. Continue, por favor. Isso está facilitando muito meu trabalho. Naquele momento ouvimos um carro parar lá fora. Era Marcos. Eu tinha ligado para meu filho 10 minutos antes, pedindo que viesse urgentemente. Precisava que ele estivesse presente para isso. Não para protegê-lo da dor, mas porque ele merecia ver a verdade com os próprios olhos. Marcos entrou correndo com o rosto cheio de preocupação. Mãe, o que aconteceu? Sua mensagem parecia... polícia? Parou em seco ao ver a esposa algemada, ladeada por 2 policiais. Fernanda? O que está acontecendo aqui? A voz dele era um sussurro confuso. Fernanda imediatamente mudou de tática. As lágrimas brotaram instantaneamente. A voz ficou pequena e frágil. Marcos, sua mãe está me acusando de coisas horríveis. Diz que tentei matá-la. É mentira. Ela me odeia e está fazendo isso para nos separar. Vi meu filho hesitar. 5 anos de condicionamento lutavam contra a evidência diante dele. Marcos, disse com voz firme, sua esposa cortou os freios do meu carro. Planejava que eu morresse num acidente para cobrar meu seguro de vida e pagar as dívidas enormes que vocês têm. As dívidas que ela criou e escondeu de você. Marcos balançou a cabeça. Não, isso é impossível. Mãe, sei que você nunca gostou da Fernanda, mas isso é demais. O delegado Ribeiro interveio. Senhor Moraes, o senhor poderia nos acompanhar à delegacia? Temos evidências que o senhor precisa ver. Tirou o celular e apertou play. A voz de Fernanda encheu a sala. Sim, já cortei o freio. Nos vemos no funeral dela amanhã. Vi a cor abandonar o rosto do meu filho. Essa não pode ser a Fernanda. Tem que ser editado ou... O delegado mostrou o vídeo da câmera de segurança. Fernanda se metendo embaixo do meu carro com ferramentas. 20 minutos de vídeo ininterrupto com data e hora claras. Não, sussurrou Marcos, recuando como se o vídeo fosse fisicamente doloroso. Não, não, não. Fernanda tentou se aproximar dele, mas os policiais a detiveram. Marcos, me escuta. Sim, eu fiz, mas fiz por nós. Estamos afundados em dívidas. Íamos perder a casa. Sua mãe tem R$1 milhão em seguro que nem precisa. Era a única saída. O silêncio que se seguiu foi devastador. Fernanda acabara de confessar. Não negou a tentativa de assassinato, apenas justificou seu raciocínio. Marcos a olhava como se fosse uma estranha. Pior, como se fosse um monstro que tinha dormido ao lado dele durante 5 anos. Você ia matar minha mãe por dinheiro? Perguntou com voz quebrada. A mulher que me criou sozinha depois que meu pai morreu. A mulher que trabalhou turno duplo para que eu tivesse educação. Você ia assassiná-la? Era pelo nosso futuro, gritou Fernanda, toda a pretensão de inocência abandonada agora. Pela nossa vida juntos. O que você queria que eu fizesse? Deixar que a gente perdesse tudo?
Marcos desabou no sofá com a cabeça entre as mãos. Meu Deus, me casei com uma assassina. Dormi ao lado de uma assassina. O delegado Ribeiro me olhou. Senhora Moraes, a senhora quer apresentar queixa formal? Sem hesitar. Sim, todas as acusações possíveis. Tentativa de homicídio premeditado, qualquer outra coisa que se aplique. Fernanda foi retirada da casa gritando. Marcos! Marcos! Não deixa eles me levarem! Sou sua esposa! Você tem que me ajudar! Mas meu filho não se mexeu. Não levantou a vista. Estava destruído. Quando a porta se fechou, ficamos sozinhos, mãe e filho, com anos de mentiras desmoronando entre nós. Mãe, disse finalmente com voz sufocada, como pude ser tão cego? Me sentei ao lado dele, porque é assim que os manipuladores funcionam. Te fazem duvidar da sua própria percepção. Te isolam de quem te diria a verdade. As dívidas, sussurrou. 200 mil reais. É verdade? Assenti. E tem mais, filho. Muito mais que você precisa saber sobre quem sua esposa realmente é. Durante as 3 horas seguintes, mostrei a Marcos tudo. Cada documento que o contador tinha recolhido, cada busca na internet que Fernanda tinha feito sobre seguros de vida e acidentes automobilísticos, os extratos dos cartões de crédito mostrando milhares de reais gastos em roupas, tratamentos de beleza, restaurantes caros, tudo enquanto dizia a Marcos que estavam economizando para o futuro. As cartas de demissão da empresa dela 8 meses atrás que ela tinha escondido perfeitamente. E então veio o pior. O contador tinha encontrado algo mais que eu ainda não tinha mencionado a Marcos. Mensagens de texto entre Fernanda e um homem chamado Eduardo. Centenas de mensagens românticas, explícitas. Fernanda tinha tido um caso durante 2 anos. Quando eu tiver o dinheiro do seguro, largo esse idiota e a gente vai para a praia como planejamos. Tinha escrito apenas 3 semanas atrás. Vi cada revelação destruir um pouco mais meu filho. Lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas enquanto lia as mensagens. Sua esposa não só tinha planejado me matar, pegar o dinheiro e abandonar Marcos por outro homem. Meu filho tinha sido apenas um meio para um fim desde o início. 5 anos, disse finalmente com voz oca. 5 anos da minha vida com alguém que nunca me amou, que só me via como uma conta bancária com pernas. E no processo perdi 5 anos com você, mãe. 5 anos onde acreditei nela quando dizia que você era o problema, que você era controladora, tóxica, ciumenta. Virou-se para mim com olhos vermelhos. Como você consegue sequer olhar para mim agora? Escolhi uma assassina em vez de você. Deixei ela te humilhar, deixei ela te isolar. Fui cúmplice de tudo. Peguei as mãos dele. Porque é assim que a manipulação funciona, filho. Ela era especialista. Sabia exatamente quais botões apertar, quais medos explorar. Me fazia parecer mal de forma tão sutil que você não conseguia ver sem sentir que estava sendo injusto com ela. Não te culpo por se apaixonar. Te culpo por não me ouvir quando tentei te avisar, mas entendo por que não ouviu. Você tentou me avisar, soluçou. Antes do casamento, depois do casamento, durante esses 5 anos. E eu sempre defendi ela. Houve uma longa pausa. Por que você não me mostrou essa evidência antes? As dívidas, a demissão, tudo. Por que esperou até ela tentar te matar? Respirei fundo. Porque te mostrei evidência antes, lembra? Há 2 meses te contei sobre as dívidas e você me chamou de intrometida. Me disse para ficar fora da sua vida privada. Fernanda te convenceu de que eu estava inventando coisas. Então soube que mais evidência não ia adiantar. Você precisava ver com seus próprios olhos. Precisava que ela mesma se desmascarasse. Marcos cobriu o rosto. Meu Deus, se ela tivesse conseguido. Se você tivesse morrido naquele acidente. Eu teria chorado sua morte sem nunca saber que minha esposa te assassinou. Teria recebido o seguro achando que era um golpe de azar trágico, e ela teria pegado esse dinheiro me largado e eu nunca teria sabido a verdade. A magnitude do que quase aconteceu o atingiu como uma onda. Quase perdi minha mãe e minha alma no mesmo dia. Os dias seguintes foram um turbilhão legal. Fernanda foi formalmente acusada de tentativa de homicídio premeditado.
O advogado dela, pago por uma Sônia Almeida devastada, tentou argumentar que as gravações eram inadmissíveis, que a evidência estava contaminada, que tudo era uma conspiração de uma sogra vingativa. Mas o promotor tinha demais. O vídeo de segurança era irrefutável. A confissão gravada era clara. Os freios sabotados eram evidência forense perfeita. E depois tinha a confissão adicional que Fernanda tinha feito na frente dos policiais na minha sala. A audiência preliminar foi 3 semanas depois da prisão. Compareci junto com Marcos. Fernanda entrou algemada, vestida com o uniforme laranja da prisão, parecendo abatida e furiosa. Quando me viu, o rosto dela se contorceu em ódio puro. "A culpa é sua", gritou através do tribunal. "Você nunca me aceitou. Você envenenou o Marcos contra mim desde o início." O juiz bateu o martelo. "Ordem, senhora Almeida. Mais um surto e a senhora será retirada." O promotor apresentou a evidência metodicamente. Cada gravação, cada vídeo, cada documento. Fernanda já não tentava negar o que tinha feito. Sua defesa tinha mudado para uma estratégia de diminuição de capacidade mental, alegando que estava sob estresse extremo por causa das dívidas e não estava pensando racionalmente. Mas as mensagens com Eduardo destruíram essa defesa. Os planos detalhados, as buscas calculadas. Tudo mostrava premeditação clara durante meses. No final da audiência, o juiz negou fiança. A acusada representa um perigo claro para a sociedade e especificamente para a vítima. Permanecerá detida até o julgamento. Fernanda gritou, mas foi retirada pelos guardas. Naquela noite, depois da audiência, Marcos e eu nos sentamos na minha cozinha com xícaras de chá esfriando sem tocar. O silêncio entre nós era denso, carregado de anos de palavras não ditas, avisos ignorados e dor mútua. Finalmente, meu filho falou com voz quebrada. "Mãe, preciso entender uma coisa. Durante esses 5 anos, quantas vezes você viu sinais? Quantas vezes soube que algo estava errado e não disse nada?" A pergunta me atingiu como um soco porque eu sabia a resposta. Demais. Muitas vezes, admiti com honestidade brutal. Desde o início. Desde o primeiro dia que a conheci. Marcos me olhou com incredulidade misturada com dor. "Então por quê? Por que você não me sacudiu e gritou a verdade? Por que deixou eu me casar com ela se sabia que era um erro?" Respirei fundo, sabendo que essa conversa era necessária, mas dolorosa. "Porque tinha medo, filho. Medo de te perder. Medo de ser exatamente o que ela dizia que eu era. A sogra controladora que não conseguia soltar o filho. As poucas vezes que tentei te dizer algo, você ficou na defensiva. Me acusou de ser ciumenta, de não querer que você fosse feliz. E cada vez que isso acontecia, Fernanda ganhava mais poder sobre você. Então aprendi a calar. Engoli minhas preocupações e esperei que talvez eu estivesse errada. Que talvez meus instintos estivessem nublados por ser sua mãe. Mas você não estava errada", disse Marcos com voz trêmula. "Você estava certa. Sobre tudo. E minha vida quase te custou a sua." Assenti lentamente. Esse é o preço do silêncio, filho. Durante 5 anos calei quando devia gritar. Sorri quando devia confrontar. Aceitei humilhações quando devia estabelecer limites claros. E fiz isso porque amava tanto a ideia de manter a paz, de preservar nossa relação, que estava disposta a sacrificar minha dignidade, meu bem-estar e, finalmente, quase minha vida. Levantei e caminhei até a janela, olhando o jardim que Fernanda tinha criticado tantas vezes como descuidado. "Mas também preciso que você entenda uma coisa, Marcos. Você também escolheu o silêncio. Viu como ela me tratava. Ouviu os comentários passivo-agressivos dela. Estava presente quando ela me humilhava em público. E não disse nada, porque era mais fácil manter a paz com sua esposa do que defender sua mãe. Vi a dor no rosto dele enquanto minhas palavras faziam impacto. "Você tem razão", sussurrou. Cada vez que ela fazia um comentário cruel sobre sua idade, sobre sua casa, sobre suas roupas, eu ouvia e uma voz na minha cabeça me dizia: "Isso não está certo." Mas outra voz, a voz que Fernanda tinha cultivado, dizia: "Não seja tão sensível, ela só está brincando. Não seja um filhinho de mamãe." E escolhi ouvir a segunda voz. Sabe qual foi o momento que mais me doeu? Perguntei me virando para ele. Foi no seu aniversário há 2 anos.
Fernanda organizou um jantar em família num restaurante caro. Me sentei na ponta da mesa, o mais longe possível de você. Durante todo o jantar, ela te alimentava, te tocava, te sussurrava coisas no ouvido. E você ria e parecia tão feliz. Eu estava a 3 metros de distância, completamente invisível. Em um momento tentei fazer contato visual com você. Levantei minha taça para brindar de longe e você nem me viu. Estava tão absorto nela que sua mãe poderia ter desaparecido daquela mesa e você não teria notado. Marcos soluçou abertamente. Agora me lembro daquela noite. A Fernanda me disse depois que você tinha parecido desconfortável e deslocada, que talvez não devêssemos te convidar para eventos sociais porque você ficava ansiosa em público. E eu acreditei nela. Meu Deus, mãe, eu acreditei nela. Levantou-se e caminhou até mim. Como a gente conserta isso? Como eu conserto o que quebrei? Não sei se conseguimos consertar completamente, disse com honestidade. O dano é profundo. A confiança está fraturada. Mas podemos começar com a verdade. Verdade sobre o que aconteceu, verdade sobre como nós dois contribuímos para essa situação e verdade sobre o que precisamos fazer diferente no futuro. Sentei de novo à mesa e indiquei que ele fizesse o mesmo. Marcos, preciso que você entenda algo fundamental. Eu falhei como mãe em aspectos importantes. Te amei tanto que te deixei frágil. Te protegi tanto que não te ensinei a detectar manipulação. Te dei tanto que você não aprendeu a valorizar os sacrifícios. Não diz isso, protestou. Você foi uma mãe incrível. Me deu tudo. Exatamente, disse com firmeza. Te dei tudo e no processo nunca te ensinei que relacionamentos saudáveis têm limites. Nunca te mostrei como é uma mulher que se defende, porque sempre estava ocupada te defendendo. Quando seu pai morreu, me tornei tudo para você. Mãe e pai, protetora e provedora. E te adorava tanto que nunca te deixei falhar. Nunca te deixei sofrer consequências. Nunca te ensinei que o mundo não gira em torno de você. Isso não justifica o que a Fernanda fez, disse Marcos rapidamente. Claro que não, concordei. Fernanda é responsável pelas próprias ações monstruosas. Mas nós somos responsáveis por ter criado as condições que permitiram que essas ações quase tivessem sucesso. Eu sou responsável por ter calado quando devia falar. Você é responsável por ter escolhido o conforto em vez da verdade. E juntos criamos um espaço onde uma manipuladora experiente pôde operar sem resistência real. Marcos enxugou as lágrimas. Então, o que a gente faz agora? Como a gente aprende com isso sem deixar que nos destrua? Peguei as mãos dele sobre a mesa. Primeiro, reconhecemos que o caminho pela frente vai ser difícil. Não vamos recuperar 5 anos perdidos. Não vamos apagar a dor que nós dois sentimos. Mas podemos construir algo novo, algo mais honesto, algo baseado em limites saudáveis e comunicação real, não em silêncio cúmplice. Você consegue me perdoar algum dia? Perguntou com voz pequena. Olhei diretamente nos olhos dele. Já te perdoei por se apaixonar pela pessoa errada. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas te perdoar por permitir que ela me tratasse como me tratou durante 5 anos enquanto você assistia. Isso vai levar tempo. E trabalho de nós dois. Fiz uma pausa. E preciso que você entenda que perdão não significa que tudo volta a ser como antes. Não vou mais ser a mãe que aceita migalhas da sua atenção. Não vou sorrir enquanto me humilham. Não vou calar quando vir sinais de perigo. A Carmen que você conhecia, a que priorizava seu conforto sobre a dignidade dela, morreu no dia que Fernanda cortou aqueles freios. Não quero essa Carmen de volta, disse Marcos com convicção surpreendente. Quero a Carmen que foi inteligente o suficiente para gravar uma confissão, que foi estratégica o suficiente para documentar tudo, que foi forte o suficiente para enfrentar quem a atacou com evidência irrefutável em vez de desabar de medo. Essa Carmen é minha heroína. E tenho vergonha de que você teve que se tornar ela para sobreviver ao que meu casamento te fez. As palavras dele me surpreenderam. Tinha esperado defensividade, negação, talvez até ressentimento. Em vez disso, vi no meu filho algo que não tinha visto em anos. Maturidade genuína, crescimento doloroso, mas real. Vou fazer terapia, anunciou de repente. Começo semana que vem. Preciso entender como pude estar tão cego.
Como pude permitir que alguém destruísse o relacionamento mais importante da minha vida? Preciso aprender a reconhecer manipulação. E preciso processar o fato de que a mulher com quem dormi durante 5 anos planejava matar minha mãe. Isso é bom, disse com aprovação. E quando você estiver pronto, talvez a gente possa fazer terapia junto. Terapia familiar. Para aprender a nos comunicar sem medo. Para estabelecer expectativas claras. Para construir uma relação adulta entre mãe e filho. Não a relação codependente que tínhamos antes. Marcos assentiu vigorosamente. Sim, quero isso. Preciso disso. Porque, mãe, não quero te perder de novo. Já perdi 5 anos. Não quero perder os próximos 20 por não ter aprendido com isso. Ficamos em silêncio durante vários minutos. Então Marcos perguntou algo que tinha estado evitando. O que vai acontecer com a Fernanda legalmente? Quer dizer, respirei fundo. O promotor diz que com toda a evidência está buscando o máximo. 15 anos por tentativa de homicídio premeditado. Talvez mais se conseguirem provar a conspiração com o Eduardo. O advogado dela vai tentar negociar, mas eu deixei claro que não aceito nenhum acordo que dê menos de 10 anos a ela. E o divórcio? Perguntou com voz trêmula. Você tem fundamentos mais que suficientes. Adultério, tentativa de assassinato de um familiar, fraude financeira. Um juiz vai te conceder sem problema. Marcos fechou os olhos. É tão surreal. Há 3 semanas eu estava casado, planejando meu futuro, achando que minha vida estava bem. Agora minha esposa está presa por tentar matar minha mãe. Descubro que ela tem um amante, que me mentiu sobre tudo durante anos. E eu estou aqui tentando reconstruir pedaços de uma vida que parece que sempre foi uma mentira. Nem tudo foi mentira, disse suavemente. O amor que você sente por mim é real. O amor que eu sinto por você é real. Aqueles jantares que compartilhamos, aquelas conversas, aquelas lembranças de antes da Fernanda. Essas são reais. Ela não pode tirar isso de nós. O que foi mentira foi só ela. O amor dela por você, o respeito, as intenções. Mas você é real. Eu sou real. E podemos reconstruir a partir daí. A conversa se estendeu até às 3 da madrugada. Falamos de tudo. De sinais específicos que nós dois ignoramos, de momentos em que deveríamos ter agido diferente, de medos que nos paralisaram. E pela primeira vez em 5 anos, senti que estava falando com meu filho de verdade, não com a versão editada que Fernanda tinha permitido que eu visse, mas com Marcos, meu filho, destruído, mas finalmente honesto. Quando foi embora naquela noite, o abracei. Te amo, disse. Sempre vou te amar, mesmo quando você me machucou, mesmo quando eu estava furiosa com você, mesmo quando quase me custou a vida. Você é meu filho, mas o amor não é suficiente. Precisamos de respeito mútuo, comunicação honesta e limites claros, entende? Ele assentiu contra meu ombro. Entendo, e vou passar o resto da minha vida te mostrando que posso ser o filho que você merece. Enquanto o via se afastar no carro dele, senti uma mistura estranha de tristeza e esperança. Tínhamos perdido muito, mas talvez, só talvez, pudéssemos recuperar algo mais forte, algo mais honesto, algo que valesse a pena salvar. Obrigada por me acompanhar até aqui nessa história. Sei que foi intensa, dolorosa, mas também uma história sobre coragem, sobrevivência e a importância de quebrar o silêncio. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir sobre relacionamentos tóxicos, manipulação e a importância de ouvir nossos instintos, te peço que aperte o botão de inscrição. Seu apoio me permite continuar compartilhando histórias que nos ensinam sobre a vida. Deixa um like se a Carmen te inspirou com a coragem dela para enfrentar o perigo com inteligência, em vez de medo. E, por favor, me conta nos comentários o que você achou dessa história. Você acha que a Carmen fez a coisa certa? Alguma vez você ignorou sinais de alerta num relacionamento? E de qual cidade do mundo você está me assistindo? Cada comentário é importante para mim. Somos uma comunidade que aprende e cresce junto. Lembra, essa é uma história completamente fictícia, criada exclusivamente para entretenimento e reflexão. Os personagens e situações são produto da imaginação, criados para nos fazer pensar sobre limites, família e sobrevivência.
Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história.